Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra será pregada nesse momento, meu Deus. Pai, que vidas sejam alcançadas, meu Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, usa os meus lábios, meu Senhor. Que eu possa diminuir, que o Senhor cresça, meu Pai. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos amigos ouvintes do programa Templo Livre, a palavra de vida nesta noite está comigo. A palavra de vida que o Senhor colocou no meu coração está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, Davi e Betseba. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós cobiçamos. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós julgamos. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que é feito às escondidas aos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus enxergam tudo, absolutamente tudo. Os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Tudo aquilo que você pensa que está fazendo em oculto, Deus, Ele vê. Davi e Betseba. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou.
À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vós chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Então, porque vós chegastes ao muro, então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós. E saíram a nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, Davi a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós estivermos com a bênção em nossas mãos, para que não sejamos improdutivos, porque o rei Davi estava ocioso em sua fortaleza. Os reis saíram a pelejar, mas Deus deu a Davi um grande exército com homens valorosos, e já não era mais necessário o rei Davi participar dessas pelejas. E num dia qualquer à tarde, Davi, passeando pela sua fortaleza, viu uma mulher formosa a se banhar. A Bíblia diz que esta mulher era muito formosa à vista. E Davi mandou mensageiros, perguntou por pessoas quem era aquela mulher. Muito cuidado com o que você olha, muito cuidado com o que você deseja, porque muitas vezes o pecado bate na nossa porta
E este pecado, para ser consumido, ele leva pouquíssimo tempo. Davi mandou indagar sobre aquela mulher e disseram a Davi: esta mulher é Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. O significado de Betseba é filha do juramento. Aquela mulher, quando nasceu, ela foi dada em juramento para Urias, o Heteu. E Davi, sabendo que aquela mulher era casada com um de Siais, um dos valentes de Davi, Davi seduziu aquela mulher. Porque, irmão Wellington, imagine que você foi jovem e você ouviu histórias e cânticos sobre as lutas de Davi. Quando Saul era rei, as pessoas cantavam: Saul matou os seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares. E Davi era famoso em toda Israel. Os feitos de Davi, o homem que entrava e saía, o homem que deu juramento, que deu livramento, matando a Golias. Então Davi seduziu aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que Davi conheceu aquela mulher e aquela mulher ficou grávida. Davi planejou este adultério. Olha que coisa incrível. O nome Betseba significa filha do juramento, porque ela foi dada a Urias ainda criança, foi prometida a Urias. O pai de Betseba, Eliã, significa Deus do povo. Filha do juramento, Deus do povo, e Urias significa Deus é minha luz. Olha a loucura que Davi fez. Davi quebrou um juramento feito entre um homem e uma mulher, a filha do juramento com Deus é minha luz. Que coisa, né? O homem segundo o coração de Deus estava cometendo um adultério. Ele que tinha tantas mulheres sendo rei, tantas concubinas, ele simplesmente viu, desejou e executou. O pecado, bateu, ele viu, o pecado bateu na porta, veio através de um desejo, e ele foi e executou o desejo da sua carne. Existe uma briga dentro de nós, entre o espírito e a carne. Mas nós não devemos fazer a vontade da nossa carne, porque a vontade da nossa carne é inimizade para com Deus. Então aquela mulher que foi seduzida voltou para sua casa e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi, planejando, arquitetando, ele mandou dizer a Joabe para que fosse enviado Urias o Heteu, e Joabe prontamente atendeu o pedido do seu rei, enviando Urias.
Olha a que ponto chegou Davi, o quão maquiavélico foi Davi. Versículo 7 vai dizer que Urias foi se encontrar com Davi e Davi perguntou como estava o povo e como ia a guerra. Davi tinha traído a confiança de Deus se deitando com a mulher de Urias. Então Davi, planejando, fez o planejamento para que Urias fosse até a sua casa e tivesse uma relação sexual com sua mulher. Depois ele voltaria para a guerra, aquele filho nasceria e não seria filho de Davi, seria filho de Urias. Até aí estava tudo bem. O pecado oculto de Davi. Mas Davi se esqueceu que existe um Deus no céu, que a tudo vê. E ele não muda, ele não mudou. Ele não pactua com o que é errado. Davi se esqueceu de um pequeno detalhe: Deus. Mas todo o pecado tem a sua consequência. Sabe o que foi que Deus fez? Colocou no coração de Urias para que ele não fosse na sua casa se deitar com sua mulher. O rei Davi despediu Urias e mandou um presente para a casa de Urias. Quando o presente chega lá, Urias não está lá não. Urias está deitado aqui na porta do rei junto com os outros servos. Ele não foi para casa. E no outro dia fizeram saber a Davi que Urias não foi para sua casa. E Davi foi indagar a Urias: você não está chegando de uma guerra? Você não está vindo de uma jornada? Por que você não desceu à sua casa para passar a noite com sua mulher? E olha a resposta de Urias a Davi: foi Deus que colocou o desejo de Urias ficar na porta do rei. Porque todo pecado tem sua consequência. E olha a resposta de Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, ó rei. Ele fez um juramento: pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Sabe o que foi que Davi disse a Urias? Fique aqui esse dia comigo. E Davi foi, comeu e bebeu e embebedou Urias, para que Urias descesse em sua casa e se deitasse com sua mulher, e para todos os efeitos o filho seria de Urias e não do rei. Mas Davi se esqueceu de que existe um Deus que a tudo vê. E mesmo bêbado, Urias não foi para sua casa, ele ficou na porta do rei, dormindo junto com os servos que protegiam o rei. Se a
primeira ação de Davi cometendo um adultério foi horrível. A segunda foi mais horrível ainda, porque ele não queria assumir um filho fora do casamento, um filho fruto de um adultério. O terceiro foi pior ainda, porque ele escreveu uma carta para o comandante do exército de Israel. Olha, Joabe, manda Urias o heteu para a frente da peleja, onde estiver os homens mais valentes, onde a guerra estiver mais pegada, mais pesada, você manda ele. Para quê? Para que ele seja ferido e morra. E ele mandou esta carta pelas mãos de Urias. Ele desejou a morte de um subordinado seu. Por que, irmão Wellington? Por causa do pecado do adultério de Davi. E Urias foi colocado na frente daquela peleja, e os homens saíram a pelejar, homens valentes, e a guerra foi se avolumando, foi crescendo, e os flecheiros atiraram. E Urias, o heteu, foi morto. E Joabe manda o mensageiro dizer que eles foram perto da cidade a pelejar. E o rei Davi disse: olha, mas... porque Davi era um grande estrategista de guerra. Mas não se pode lutar perto da cidade por causa dos flecheiros. Ele vai dizer: olha, um dos mortos foi Urias o heteu. E ele foi até a Davi e deu esta mensagem que Joabe enviou. E Davi disse: olha, Joabe, não pareça isso mal ao seu coração, mas vai existir percas, tanto de um lado como do outro. E aquela notícia chegou até Betseba. E ela lamentou a morte do seu senhor. E aquela mulher passou 40 dias, passou vários dias em luto. E passado o seu luto, Davi a recolheu na sua casa como mulher dele. E esta mulher deu à luz a um filho. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 27... porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi estava pensando que esse adultério ficaria impune. Mas existe um rei, existe um Deus sobre Davi que a tudo vê. E o que foi que aconteceu, irmão Wellington? O profeta Natan veio repreender a Davi por mandado de Deus. O profeta Natan repreende a Davi, 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natan a Davi, e apressando-se, ele a Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico era Davi, o pobre era Urias. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas,
Davi tinha muitas mulheres e muitas concubinas para satisfazer aos desejos do rei. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Esse homem era Urias. Essa pequena cordeira era Betseba. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Isso é o profeta Natã contando uma história a Davi, sem Davi saber que o profeta estava contando o pecado de Davi. Outra coisa que nós devemos ter muito cuidado quando nós julgamos o nosso próximo. Quando nós damos uma sentença para o nosso próximo. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Essa sentença de Davi de dar 4 vezes mais, Davi estava sentenciando a ele mesmo. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Davi estava pensando que aquele pecado estava em oculto, mas Deus do céu via tudo. E olha a sentença de Deus para Davi. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Olha, Davi, o que você fez em oculto, você sendo rei. Você cometeu tal abominação. O que você fez em oculto, Davi, eu vou tornar público. O que você fez em oculto, todos irão saber o que vai acontecer com você. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as dareis ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Você sabe o que é o pior de tudo? Foi a sentença que Davi lançou com seus próprios lábios. Ele tomou um.
vai ter que devolver 4 vezes. Vamos ver quais foram as consequências que aconteceu com seus filhos, porque Deus disse que a espada jamais se afastaria do seu reino, da sua família. Veja que coisa, Deus tirou Davi por detrás das malhadas. Deus fez Davi o homem mais poderoso de Israel. E Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, ele não queria assumir o filho de seu adultério. Até então estava tudo certo. Adultério encoberto, assassinato encoberto. Mas eles se esqueceram que Deus não mudou. Ele enviou o profeta Natã para repreender Davi, e o próprio Davi decretou a sua sentença. Veja o versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. E aquele homem era Davi, porque ele não se compadeceu do mal que ele fez a Urias. E com seus próprios lábios, Davi ele decretou a sua sentença. Qual foi a primeira sentença, irmão Wellington? Qual foi o primeiro juízo, irmão Wellington? O filho de Davi, que Betseba esperava, ele morreu. Qual foi o segundo juízo, irmão Wellington? O rei Davi tinha uma filha chamada Tamar, que era uma mulher belíssima, e foi abusada por Amon, seu irmão. Os filhos de Davi cometeram incesto. O filho de Davi cometeu incesto. Qual foi o terceiro juízo, irmão Wellington? Absalão, irmão mais velho de Tamar, matou Amon. Qual foi o quarto juízo, irmão Wellington? Tudo isso decretado pelos lábios de Davi. Absalão tentou usurpar o trono de seu pai. E Absalão foi morto. Nós devemos ter muito cuidado com o que nós cobiçamos. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós julgamos. Nós devemos ter muito cuidado com os nossos pecados ocultos, porque tudo aquilo que nós fazemos às escondidas, os olhos de Deus estão vendo tudo. E até aqui me ajudou o Senhor.